Amigos e camaradas, estes 9 meses de governo do PSD-CDS e da aplicação do Pacto de Agressão FMI, União Europeia e BCE que o PS subscreveu, juntamente com os partidos que estão hoje no governo, estão a demonstrar quanto acertadas eram as nossas opiniões, as nossas análises, os nossos alertas sobre as consequências negativas para o país e para os portugueses da ilegítima decisão que tomaram de vincular o país a tal pacto. Venderam-no à opinião pública como um programa de ajuda, mas o que ele é, na verdade, é um programa de extorsão do património público e empresarial do país, dos recursos nacionais, com a imposição de juros usurários e, igualmente, de exploração do nosso povo, com o ataque brutal que promove aos rendimentos e direitos dos trabalhadores, dos reformados, dos micro e pequenos empresários, das populações em geral e das suas condições de vida. Hoje, passado quase um ano desde a aprovação desse pacto, hoje o país tem mais injustiças, mais desemprego, mais pobreza, menos democracia, mais dependência do estrangeiro e mais endividamento. No fim de semana passado, no Congresso do PSD, ouvimos Passos Coelho anunciar que o país vai no rumo certo, que em 2013 estará a recuperar. Querem fazer passar a ideia de que as dificuldades, os sacrifícios, só seriam este ano. Um sacrifício de pouco tempo, porque depois viria o reino da abundância. Puro engano, camaradas. Este é o discurso para alimentar a resignação. Há pouco falava-se do relatório do Banco de Portugal. Estavam eles a anunciar isto, que o país, em 2013, iria para a frente, e eis que vem o relatório do Banco de Portugal a dizer que o país está a andar para trás, que a recessão vai aumentar em 2012 e que em 2013 a recessão, ou seja, o crescimento económico vai ser zero, seja estagnação. Simultaneamente se iam anunciando também os níveis do desemprego. Simultaneamente se anunciava também o número de falências das empresas. Camaradas e amigos, este discurso enganador de que para o ano chegará uma vida diferente, uma situação diferente, é de facto mentira, porque tudo o que estão a fazer é para fazer o país andar para trás, para aumentar as injustiças, para resolver não os problemas do povo e do país, mas para resolver os problemas do grande capital, do setor financeiro, da banca e dos banqueiros. Com esta evolução, não tardará que venham a impor novas medidas de austeridade e a lançarem o país em mais uma desastrosa revisão do Pacto de Agressão, enredando ainda mais no ciclo vicioso do endividamento e da estagnação. O país não pode continuar a seguir este rumo para o fundo, enquanto PSD e CDS, tal como a orquestra do Titanic, continua a tocar a música da recuperação enquanto o país se afunda. Camaradas e amigos, nestes 9 meses de ofensiva brutal, dirigida em todas as direções contra os interesses populares, a quem se impõem maiores sacrifícios, mais severas medidas de austeridade, revelam quanto justa e necessária é a luta dos trabalhadores e a das populações, têm vindo e estão a travar para limitar, conter e derrotar esse programa de exploração, de empobrecimento e de abdicação da soberania nacional de que o Pacto do FMI é associado e associados é portador. Uma luta que se tem vindo a desenvolver em várias frentes, apesar da chantagem, das manobras de intimidação, das ameaças, dos apelos à resignação. Uma luta que se traduziu nessa grande greve geral que os trabalhadores portugueses levaram a cabo em todo o país no passado dia 22 e que ainda ontem conheceu uma outra e nova expressão com a Manifestação Nacional da Juventude Trabalhadora e com a grandiosa manifestação das freguesias portuguesas contra os projetos do governo e da troika estrangeira.
Permitam-me, neste momento em que sobe de tom o coro das crepideiras encomendadas, com a lamúria da resignação e do tem que ser, e aparecem os mais vis ataques a quem luta, da parte dos que querem um país subjugado, silenciado, que saúde todos aqueles que com muito sacrifício para as suas vidas estiveram na greve geral, a ela se associaram e aos que participaram das mais diversas formas no combate nas empresas, nos locais de trabalho, nas ruas, nos campos, nas instituições, contra esta política e este pacto de agressão e de ruína nacional. Uma saudação extensiva neste preciso momento aos trabalhadores de Espanha, que esta semana e perante o mesmo brutal ataque aos direitos laborais realizaram a sua greve geral, para eles também o nosso apreço e a nossa profunda solidariedade. Uma saudação muito especial à grande Central Sindical dos Trabalhadores Portugueses, a CGTPN, e ao seu insubstituível papel na organização, mobilização e defesa dos interesses dos trabalhadores, mas também do país, e à sua decisão de convocar a greve geral. E quero aproveitar a ocasião, tendo em conta a realização do Congresso da União de Sindicatos de Aveiro, uma saudação em nosso nome de fraternidade, de admiração, porque foi um grande congresso de afirmação do movimento sindical unitário, também aqui no distrito de Aveiro, a demonstrar que tem futuro. Uma greve geral que, pela sua dimensão e combatividade, dá expressão a um forte sentimento de indignação, de protesto e descontentamento com o atual rumo do país, declara a rejeição do ataque aos trabalhadores, dos cortes de salários, dos subsídios, dos direitos, dos apoios sociais, do desemprego, da alteração para pior da legislação laboral. Uma resposta dos que não ajoelham perante o abuso de poder e a prepotência. A resposta daqueles a quem custou muito um dia de salário, mas estiveram lá, firmes e decididos, porque era preciso defender um património de direitos conquistados com duros sacrifícios e até o sangue de gerações passadas. Dos que não aceitam ficar subjugados às imposições da oligarquia política, económica e financeira que domina o país e o leva à depauperação. Dos que não admitem cruzar os braços perante os que cinicamente apontam como solução o caminho da servidão e da exploração. Dos que não aceitam ser uma fatalidade esta política de severa austeridade, de degradação das condições de vida do povo, de destruição do país e ruína nacional. Dos que não se rendem e não deixam morrer a esperança da luta por uma alternativa com futuro para o povo e para o país. Os grandes interesses e os que o servem tudo fazem para paralisar o protesto contra esta miserável política que afunda o país e destrói a vida de milhões de portugueses. Há quem, doutorado ou especializado na mentira, na provocação, no comentário trafulha, alimenta a expectativa de mostrar a inutilidade da luta. Há quem por aí desse tudo para ver rendidos e servilmente submetidos, de verem rendidos os trabalhadores e as suas organizações, de ver rendido e submetido o nosso povo. Desenganem-se. Desenganem-se porque os trabalhadores, o povo e particularmente este partido, lhe diz: não nos convoquem para o pântano, porque connosco a luta continua pelo progresso, pela justiça social, pela democracia. Que se desenganem, sim. O combate contra o pacto de agressão e as suas medidas não terminou, nem vai parar. Nem tampouco a luta por uma verdadeira alternativa política e por uma política alternativa para o país. Sabemos que o caminho da luta não é uma linha reta como uma avenida franca que se abre de par em par, mas sinuoso de curvas e contracurvas, e algumas bem apertadas, mas sendo um caminho difícil, ele é o caminho que é necessário e indispensável percorrer para derrotar o pacto de agressão e a política direita que conduziu o país à crise e ao retrocesso económico e social.
Isso está patente na luta que os trabalhadores estão a travar contra as alterações às leis laborais. Luta que está longe de estar terminada, apesar da aprovação na generalidade das alterações na passada sexta-feira na Assembleia da República. Alterações que têm como objetivo forçar os trabalhadores a trabalhar mais por menos dinheiro, reduzir o pagamento de horas extras e de trabalho em dias de descanso, a tentativa de alargamento do horário de trabalho, a imposição do banco de horas, a facilitação dos despedimentos, a redução das indemnizações, a destruição da contratação coletiva e dos direitos sindicais. Um projeto de alteração radical das relações laborais e que o Governo pretende estender também aos trabalhadores da administração pública com a revisão do regime do trabalho em funções públicas. É verdade que a maioria PSD-CDS, com o apoio do PS, com a sua desonrosa e vergonhosa abstenção, que mais não é do que a confirmação do seu enfendamento aos grandes interesses económicos, e nos diz quanto falsa é a sua alternativa política e a sua oposição, deram um passo mais no caminho da declarada guerra aos trabalhadores e aos seus direitos, mas isso não significa que tudo esteja decidido e que nada haja para fazer. Esta é uma luta que tem e que deve prosseguir contra a sua aprovação definitiva, contra a sua promulgação e, se impuser, se for necessário, contra a sua aplicação nas empresas e nos locais de trabalho. Mas gostaria aqui solenemente de declarar, seja qual for o resultado final deste combate, que um governo patriótico e de esquerda, pela concretização do qual lutamos e que implica necessariamente a participação do PCP, uma das primeiras medidas que inevitavelmente tomará será a de repor todo o direito que foi roubado aos trabalhadores, entretanto. Estas não são as reformas necessárias para promover a produtividade e a competitividade do país e o emprego, como afirmam. São, sim, e apenas medidas para aprofundar a exploração do trabalho, as desigualdades na sociedade portuguesa, com mais despedimentos, mais desemprego, mais precariedade, mais redução do valor dos salários e das reformas, degradação das condições de trabalho. Bastaria olhar para o que aconteceu na última década. Foi sempre em nome da competitividade e do emprego que os governos do PSD e PS atacaram as leis laborais e as alteraram para pior, e o resultado conhecemos-lo. Portugal transformou-se num dos países com mais precariedade na União Europeia. O desemprego veio sempre em crescendo até atingir os mais elevados níveis das últimas 3 décadas, enquanto a economia se arrastava para a estagnação. O que é necessário é uma política alternativa de afirmação dos desenvolvimentos dos nossos setores produtivos. Medidas para alterar a nossa fraca especialização produtiva, as debilidades que apresenta a nossa economia na criação e difusão da tecnologia, a deficiente organização e gestão das empresas e do processo produtivo, as deficiências na educação, na formação, incluindo a de dirigentes, a redução dos custos de energia, dos combustíveis, das comunicações, dos transportes e do crédito. Não é a intensificação do trabalho, nem a redução dos salários que resolverá o problema de menor produtividade e competitividade do país. Mas esta não é a única frente de combate. A ofensiva dirigida contra o poder local conheceu também, nos últimos meses, desenvolvimentos que criam uma situação com contornos e dimensões sem precedentes. Uma ofensiva que atinge simultaneamente o caráter democrático do poder local, viola a autonomia financeira e administrativa das autarquias, compromete o exercício das suas atribuições e competências. No imediato, aí está a luta contra a aprovação da proposta de lei do Governo de Reorganização Administrativa. Uma proposta que visa a liquidação de 1/3 de freguesias hoje existentes no país e que o PCP absolutamente rejeita. E quero aqui sublinhar, nós que estamos aqui nesta iniciativa contra o Pacto de Agressão, naquela manifestação de ontem, que reuniu centenas de milhares de pessoas, vindas do país profundo, vindas de vários pontos do país, muitos deles pela primeira vez participaram numa manifestação. E estão contra a extinção das suas freguesias.
mas muitos deles, não sabendo, estão contra o pacto de agressão. É que está lá uma linha escrita, nesse pacto de agressão, assinado pelo PS, PSD e CDS, a dizer, de forma clara, redução substancial do número de freguesias. Ponto final, parágrafo. Portanto, camaradas, aquele povo que ali foi lutar é para defender a sua freguesia. Não é um problema do Relvas, nem sequer um problema só do governo de direita. Também é um problema do PS, mas é fundamentalmente um problema que é oriundo, que tem como fonte esse pacto de agressão. E é preciso dizer isto às populações. Por isso mesmo, esta luta de ontem que verificamos também é uma luta contra o pacto de agressão por parte do povo português, incluindo por muitos que votaram no PS ou nesta maioria. Liquidação cuja consequência se traduzirá na perda da coesão territorial, num abandono ainda maior das populações, no acentuar da desertificação e na ausência de resposta aos interesses populares e à satisfação das suas necessidades. São muitas as frentes, os combates a travar e a desenvolver. Nos campos e em defesa da agricultura nacional está em curso a concentração nacional do protesto que os pequenos e médios agricultores portugueses, que a CNA e as suas filiadas acabam de anunciar para o próximo dia 4 de maio em Lisboa. Também pelo direito à saúde, que terá já no próximo dia 14 de abril um grande momento de afirmação com a anunciada marcha em defesa do Serviço Nacional de Saúde em várias localidades do país. Na saúde, a ofensiva é escandalosa, atinge de forma dramática as populações. São os cortes cegos no financiamento da saúde, que estão por determinar a degradação do serviço prestado ou mesmo o encerramento de serviços, como acontece com os serviços de urgência e de proximidade. São os aumentos dos custos para os utentes, nomeadamente das taxas, dos transportes, dos medicamentos, que estão a condicionar fortemente o acesso aos cuidados de saúde a uma parte muito significativa da população. Há milhares de pessoas com dificuldades de acesso a um médico, sem dinheiro e sem transportes. E isso terá inevitáveis consequências a curto prazo nos principais indicadores de saúde. É preciso travar o ataque miserável que está a ser feito contra o SNS e esta política que está a transformar a saúde no negócio. É preciso um plano de emergência para defender e reforçar o Serviço Nacional de Saúde para responder aos anseios e aos problemas das populações. Que se desiludam, sim, os que nos convidam a cair no pântano do conformismo e das inevitabilidades, porque connosco a luta vai continuar. Justificam as medidas antissociais e antieconómicas sempre com o argumento de que não há dinheiro para nada. Não se cansam de afirmar que o país não tem meios, que não há dinheiro, mas a verdade é outra. É uma questão de ir buscar onde ele existe, concentrado e em grande quantidade nos grandes grupos económicos, no setor financeiro e não aos mesmos de sempre, que são os trabalhadores, os pensionistas, os pequenos empresários. Vão buscá-lo aos escandalosos benefícios fiscais que privilegiam o setor financeiro e os grandes grupos económicos e tomem-se as medidas fiscais para tributar justamente quem mais pode e quem mais lucra. Vão buscá-lo aos milhões que por aí andam a encher os bolsos dos mais ricos. Desde logo os mais de 35 mil milhões a pagar de juros pelo empréstimo da Troika, dos quais 12 mil milhões estão disponíveis para a banca. Os 8 mil milhões de euros que, entre pagamentos e garantias, já estão empenhados pelo Estado, diretamente ou através da Caixa Geral de Depósitos no BPN. Vão aos 450 milhões de euros, já pagos no processo BPP, às rendas excessivas pagas às parcerias público-privadas na saúde, na rodovia e noutras. Uma coisa é certa: o dinheiro nunca falta e aparece sempre quando se trata de assegurar os interesses da banca, dos banqueiros, dos grupos económicos. Só nestes últimos 3 meses, em 2 operações do Banco Central Europeu, estima-se que foram entregues à Banca Nacional cerca de 37 mil milhões de euros.
E o empréstimo, camaradas. Vão lá ao banco pedir um empréstimo e vão ver qual é a taxa de juros. Sabem como é que estes banqueiros, esta banca conseguiu este dinheiro do BCE a um juro de 1%? Para depois virem para aqui, através de um crédito caríssimo, que dificulta a vida às pessoas, às empresas. Depois eles próprios podem comprar dívida ao Estado. Enfim, compram o dinheiro a 1% e depois aplicam ao Estado 4 ou 5% de juros. Reparem, camaradas e amigos, com um simples clique de computador, conseguem milhões e milhões de euros fazendo a transferência, tendo em conta esta abertura do BCE. E esta questão coloca-se assim. Então, camaradas, a União Europeia não é uma união de Estados? Então, o Estado, em vez de se financiar à banca, não se podia ir financiar ao Banco Central Europeu? O orçamento do Banco Central Europeu não é dinheiro dos contribuintes europeus? Claro que é, mas o Estado está proibido de ir lá buscar. Tem que ir buscar à banca, essa sim, sempre de mãos rotas, de bolsos cheios, o que significa, camaradas, que assim continuamos num processo de endividamento, enquanto que a banca, responsável principal pela crise, não só está a beneficiar dela, como a voltar a fazer fortunas fabulosas. E depois, enfim, com ar muito cínico, muito sério, diz o Dr. Passos Coelho que, bom, este dinheiro é para ajudar as micro, pequenas e médias empresas. Onde é que ajudam, camaradas? Onde é que se vê essa ajuda? Onde é que isso está a resultar em mais emprego? Em mais empresas desafogadas? Não, camaradas, é evidente que isto é conversa fiada, porque a banca, essa sim está a lucrar, enquanto que um pequeno ou médio empresário que se dirige à banca fica confrontado com um crédito impossível de pagar. Nós sabemos que este dinheiro, que eles dizem que vai para as PMEs, não é, vai para a especulação, incluindo com a dívida pública. Camaradas, a evolução do país mostra quanto atual e se mantém a exigência de rejeição do pacto de agressão e quanto mais importante continua a ser o desenvolvimento de um forte e vasto movimento popular contra este programa de destruição nacional. Da nossa parte, da parte do PCP, não deixaremos de renovar este apelo para engrossar o movimento de rejeição, porque este é um combate central, um objetivo central da nossa luta e da luta dos trabalhadores e do povo para impedir o afundamento do nosso país e salvaguardar os interesses do nosso povo. É preciso uma ruptura nesta marcha cega de submissão aos grandes interesses económicos e financeiros e ao diretório das grandes potências. Não há saída desta grave situação sem crescimento económico, sem reestruturação da dívida, com uma significativa anulação do seu montante e redução dos juros. É preciso dar força a quem tem um verdadeiro projeto alternativo para o país, como tem o PCP, para condenar à derrota a partida da alternância do vir ao disco e toca ao mesmo. Uma nova política patriótica de esquerda e um governo que relance o país na senda do desenvolvimento e da justiça social. A solução para os problemas do país, a salvaguarda do futuro da vida dos portugueses, exige uma política contrária à que está a ser executada. Uma política de promoção da produção nacional, que valorize a agricultura, as pescas, que relance a industrialização do país, a elevação das condições de vida do povo, que reforce o investimento público orientado para o crescimento económico, defenda e reforce o setor empresarial do Estado nos setores básicos e estratégicos, apoia as micro, pequenas e médias empresas, designadamente por via de controle dos custos dos principais fatores de produção e do financiamento público. Uma política patriótica e de esquerda para afirmar e defender uma escola pública de qualidade e para todos, um Serviço Nacional de Saúde gratuito e universal, uma segurança social pública e solidária. Sabemos que os combates em defesa dos interesses do nosso povo e que se perfilam no horizonte são de uma grande exigência. Mas os trabalhadores e o povo sabem que somos um partido que, apesar das dificuldades, não se deixa derrotar nem abater. Aos que gostariam que se instalasse na sociedade portuguesa o conformismo e a resignação, aos que todos os dias repetem que o povo português deveria comer e calar, aos que apregoam que não há saída, daqui lhe dizemos que antes deles
Outros fizeram planos para se perpetuarem no poder até um dia em que, pela força e pela luta dos trabalhadores e do povo, foram mais tarde ou mais cedo derrotados, afastados e demitidos. Trabalhadores e povo que precisam mais do que nunca deste partido, de um partido mais forte, mais influente, de um partido que está a preparar o seu congresso, o seu 19º congresso. Um congresso que tem que ser preparado em movimento, porque a luta é muita, mas temos de encontrar espaço para discutir o nosso futuro coletivo através da resolução política e das alterações ao nosso programa. Um congresso que precisamos do envolvimento de todos os militantes. Um congresso que, ao contrário de outros partidos, marca a diferença. Um partido onde não é o chefe que decide. Um partido que não é o chefe que escolhe os delegados, ou os deputados, ou os eleitos. Um partido onde não é o chefe, porque não existe. É um partido que é um grande coletivo partidário, onde cada um e todos um partido onde não existem diversas categorias de militantes, quando muito diversas responsabilidades. E é nesse sentido de um partido amplamente democrático que quer discutir o seu congresso com os camaradas, com este grande coletivo partidário, estendendo, divulgando designadamente o nosso programa aos trabalhadores e ao povo português, porque temos um projeto para Portugal, um projeto de uma democracia avançada, sustentada nos valores de Abril, porque lutamos pelo socialismo como alternativa ao capitalismo. Muitas vezes existem preconceitos porque não sabem o que é que nós pretendemos. Nós queremos, de facto, uma pátria onde prevaleça a justiça, o progresso, o desenvolvimento, a democracia. Temos no horizonte um objetivo de fundo, que é a construção do socialismo. Mas de hoje de que se trata, camaradas, é defender o regime democrático, é aprofundar, conseguir uma democracia avançada com esses valores de Abril que continuam perenes. Sim, já foi há muitos anos, mas ali, camaradas, o que foi direito, o que foi transformação, o que foi realização, o que foi sonho e aspiração, continua presente nos tempos que correm, particularmente nesta situação difícil. É assim que vamos preparar o nosso congresso. E é assim que nos estamos também, camaradas, a par da luta que vai ser preciso travar todos os dias. E este sentimento tremendo, camaradas, de que eles têm muita força, que têm os meios poderosos, têm o poder económico, têm a comunicação social dominante, têm isto tudo. Mas nós temos a força inquebrantável de quem tem um projeto, de quem tem um sonho, de quem luta todos os dias, de quem ao fim de 90 anos continua aqui a dizer presente ao futuro. Viva a JCP! Viva o Partido Comunista Português!